Com certeza, muitos de vocês já ouviram falar a respeito daquilo que ficou muito conhecido como sendo a data limite de Chico Xavier, a qual teria se passado no dia 20 de julho de 2019. Muitos falam que essa data teria sido anunciada durante a apresentação do programa Pinga Fogo, que foi transmitido pela extinta TV Tupi no dia 28 de julho de 1971. Mas será que isso foi realmente verdade? E no vídeo de hoje, vocês vão saber toda a verdade que se encontra escondida por trás deste assunto. E inclusive algumas curiosidades que apontam para o fato de que muito provavelmente toda essa situação que a humanidade vem enfrentando desde o final de 2019 já estava de alguma forma programada para acontecer há muito tempo atrás. E é sobre este assunto que iremos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ser do Ser, e o assunto do vídeo de hoje é a respeito daquilo que ficou conhecido como sendo a data limite de Chico Xavier. Mas seria essa profecia realmente verdadeira ou não? E se a resposta for sim, teria sua verdadeira data realmente já se passado ou ainda estaria por vir? E para saber mais a esse respeito, vamos ter que voltar um pouco no tempo. Mais precisamente ao dia 28 de julho de 1971, durante a gravação do programa Pinga Fogo. E isso simplesmente porque são inúmeras as pessoas que acreditam que foi exatamente naquele dia em que Chico Xavier teria revelado ao mundo aquilo que posteriormente ficou conhecido como sendo a data limite de Chico Xavier. Mas será que isso teria realmente acontecido durante a gravação daquele programa? E infelizmente o que eu tenho a dizer a todos vocês, mesmo que muitas pessoas insistam em afirmar que isso é mesmo verdade, é que essa afirmação realmente não corresponde à verdade. E para aqueles que quiserem conferir isso por si mesmos, eu vou deixar o link do programa completo aqui na descrição. A verdade é que durante aquele programa, entre inúmeras outras perguntas que foram dirigidas a Chico Xavier, há exatos 1h25 desde o início do programa, foi feita a Chico Xavier a seguinte pergunta: Chico, nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando o Apollo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? E a resposta de Chico foi a seguinte: se não entrarmos em uma guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós poderemos esperar realizações extraordinárias por parte da ciência humana partindo da Lua. E Chico seguiu sua resposta fazendo também algumas projeções que muito provavelmente poderiam acontecer com relação a possíveis progressos tecnológicos que poderiam ser trazidos em decorrência daquela suposta ida do homem à Lua. Bom, meus amigos, no meu entender, para qualquer um que assistir Chico Xavier respondendo aquela pergunta, realmente vai ficar mais do que claro que ele apenas deu ao seu entrevistador uma resposta cheia de sabedoria e coerência, assim como fez ao responder todas as outras perguntas que a ele foram feitas. E isso simplesmente porque, se vocês considerarem todo aquele cenário mundial em que a humanidade se encontrava mergulhada em 1971, vocês vão ver que a resposta dada ao entrevistador foi, sem dúvida nenhuma, a melhor possível. E isso porque naquela época o mundo todo estava assistindo aquilo que até hoje ficou conhecido como a Guerra Fria, onde a extinta União Soviética e os Estados Unidos disputavam qual deles realmente iria se firmar como sendo a maior potência mundial. E naquela época o que não faltava entre aquelas duas potências era um ambiente cheio de disputas e provocações que estavam sendo feitas por ambos os lados e em meio ao constante desenvolvimento de um arsenal atômico
que crescia a cada dia que se passava. E, em consequência disso, é que, segundo alguns levantamentos que foram feitos já no início da década de 1980, se apenas os arsenais atômicos dessas duas grandes potências fossem mesmo detonados, eles seriam capazes de destruir a Terra por pelo menos cerca de 32 vezes. E então, frente a essa realidade em que o mundo estava vivendo naquela época, acho que, sem dúvida nenhuma, foi muito apropriado a posição de Chico Xavier ao relatar que, no futuro, tudo dependeria de não haver um conflito atômico entre essas duas nações. E isso não só para que fosse possível que houvesse mesmo um contato entre a humanidade e outras civilizações, como citava a pergunta, mas, com certeza, disso também dependeria o futuro de toda a humanidade. E quando Chico citou algumas projeções futuras de colonização da Lua e outros detalhes, também acredito ser totalmente compreensível se levarmos em consideração o tão curto espaço de tempo em que a humanidade estava se desenvolvendo tecnologicamente. Pois o primeiro computador eletrônico do mundo tinha sido inventado em 1946 e apenas 23 anos depois, o homem supostamente já estava colocando o seu primeiro astronauta em solo lunar. E julgando que essa suposta ida do homem à Lua fosse mesmo verdade, seria mais do que lógico que Chico Xavier fizesse mesmo todas aquelas projeções a respeito de um futuro desenvolvimento tecnológico da humanidade com relação à Lua, levando em consideração a grande velocidade em que a humanidade vinha fazendo suas conquistas nas áreas do desenvolvimento tecnológico. Na minha opinião, Chico Xavier provou naquela ocasião, mediante sua resposta feita com uma indiscutível inteligência a qual possuía, que, inegavelmente, se o homem realmente tivesse mesmo ido à Lua no ano de 1969, com certeza, hoje nós estaríamos vivendo em uma realidade totalmente diferente, pelo menos no que diz respeito às conquistas espaciais. E também provam que o único motivo pelo qual as projeções de Chico Xavier não terem acontecido de maneira bastante semelhante como ele as descreveu, é simplesmente porque todas aquelas missões à Lua que supostamente estariam sendo feitas nunca se passaram de uma grande farsa mundial. E é por esse motivo que, pelo menos para mim, a resposta dada por Chico Xavier naquela ocasião foi apenas uma resposta inteligente e muito bem colocada, não tendo nada a ver com nenhum tipo de profecia para o futuro da humanidade. E tanto é que isso é realmente verdade, que na segunda edição daquele programa, que foi feito 5 meses depois e que teve mais de 3 horas e meia de duração, este assunto não foi sequer lembrado em nenhuma das mais de 100 perguntas que foram feitas a Chico Xavier. Bom, meus amigos, a verdade é que aquilo que conhecemos hoje como sendo a data limite de Chico Xavier começou com a publicação de um artigo de uma médica e espírita chamada Marlene Nobre, em maio de 2011, em um jornal chamado A Folha Espírita, onde foi publicada uma entrevista que ela teria feito com o Geraldo Lemos, um amigo pessoal de Chico Xavier, e durante a qual ele afirmou ter ouvido essa previsão em uma das muitas conversas pessoais que teve com Chico Xavier em 1986. E foi dessa forma, e com base nessas declarações, que acabou surgindo toda essa história a respeito dessa suposta profecia. Mas a verdade é que Chico nunca falou publicamente nada a esse respeito. Bom, o que eu realmente estou dizendo não é que essa profecia de Chico Xavier não seja de fato verdadeira. O que eu apenas quero deixar claro é que, se ela realmente existiu, nunca foi declarada publicamente pelo próprio Chico Xavier. E tanto é que eu não poderia afirmar que ela não exista de verdade, é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns fatos sobre esse assunto que realmente são muito curiosos. Como, por exemplo, vocês não acham muito interessante o fato de que Chico Xavier, durante uma entrevista de televisão, feita lá no ano de 1971, tenha feito um comentário que se referia exatamente ao ano de 2019? Ou seja, o ano que, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado para sempre na história do nosso planeta como o ano em que surgiu todo esse problema mundial e que, sem dúvida nenhuma, colocou toda a humanidade em uma situação jamais vivida anteriormente.
Seria isso apenas uma grande coincidência ou não? Como ele poderia saber que seria exatamente em 2019 que tudo isso iria começar? O que, pelo menos no meu entender, o que parece é que algo realmente estava usando o Chico Xavier para nos alertar a todos quanto a esses acontecimentos que estamos enfrentando nos dias de hoje. E com certeza o que eu também não poderia deixar de comentar aqui é o fato de que, seja coincidência ou não, a imagem da capa do livro, a data limite que foi lançado em 2015, é sem dúvida nenhuma, quase que literalmente idêntica com aquelas imagens que foram feitas daquelas alterações na iluminação da Lua que puderam ser observadas recentemente. Não fosse pelo detalhe que na capa do livro, aparentemente é o planeta Terra que está sendo iluminado pela sua parte inferior. Bom, meus amigos, simplesmente o que eu posso dizer a todos vocês é que isso tudo só deixa entender que tudo isso que vem acontecendo desde o final de 2019 já estava sim programado para acontecer desde há muito tempo atrás. Pois se lá em 1971 alguma coisa fez com que Chico Xavier criasse de alguma forma uma espécie de ponte no tempo, se referindo exatamente à data em que se iniciaria todos esses acontecimentos que estamos vivendo nos dias de hoje, e que sem dúvida nenhuma são de uma natureza ímpar na história da humanidade, na minha opinião, isso quer dizer que, querendo ou não, o que realmente parece é que 2019 foi apenas o início de muitos acontecimentos. E pelo que eu acredito, 2021 é que será realmente um ano decisivo em toda essa história. Acredito que será como aquele antigo ditado que dizia que após a tempestade sempre vem a bonança, ou seja, a recompensa. E sendo assim, eu sinceramente acredito que no final realmente haverá uma recompensa. Mas acredito que o que devemos esperar para agora, no início, deve ser realmente uma forte tempestade. Pois, pelo que parece, esse problema mundial tende a se complicar um pouco mais no decorrer deste ano. E uma pergunta que eu gostaria de fazer a todos vocês é a seguinte: vocês não acham realmente muito estranho que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e outras importantes autoridades mundiais foram unânimes em rejeitar a utilização de um medicamento que já vinha sendo usado há pelo menos 30 anos em seres humanos no tratamento de outras doenças? E agora aceitam tranquilamente introduzir um medicamento injetável sem quase nenhuma prova quanto à sua eficácia para o tratamento em questão? Vocês não acham isso realmente muito estranho? Será que o interesse deles seria apenas o de usar um medicamento patenteado para conseguir ganhar mais retorno financeiro? Ou será que, na verdade, existem outros interesses por trás de toda essa história? Bom, fica aí essa grande questão. E no mais, fiquem todos com Deus, um forte abraço, muita paz e até a próxima.